Chamar o pastor Daniel, amém, pastora Michele, pastor Mauro e a pastora Lena, ainda bem que vocês me ajudaram aí, que também fazem parte do Ministério Elim, amém. Daqui a pouco nós vamos ouvir a pastora Rosângela e o pastor Nelson, que também estão aqui conosco, amém, o pastor Alcides e a pastora Nilda, amém, bênção, glória a Deus. Olha que gostoso, né? Eu tenho, assim, muita alegria de ter vivido um tempo importante em cada igreja, para vocês, assim, só para dar um resumo, porque o tempo é muito curto, né? Mas só para dar um resumo. Quando eu nasci, os meus pais, eles eram da Igreja do Bandeirantes. Então, até os meus 12 anos de idade, quase 13 anos de idade, não, meus 15 anos de idade, eu fiquei na Igreja do Bandeirantes. Depois nós fomos para a Igreja do Parque Brasil, e ficamos lá um bom tempo, onde eu conheci a minha amada esposa, pastora Claudineia não está aqui conosco, mas foi onde eu conheci a minha esposa, onde nós começamos a criar os nossos filhos ali. Depois do Parque Brasil, eu vim aqui para a Igreja do Casa Branca, e já vim como obreiro, nessa época eu já era um presbítero, vim aqui como presbítero, e aí, um pouco tempo depois, eu acabei tendo a responsabilidade de assumir a igreja, até que as pessoas, quando eu cheguei aqui, as pessoas acharam que eu ia assumir a igreja, foi até um choque para as pessoas aqui, porque é genro do pastor, o pastor está mandando para lá para assumir a igreja, tal, e não era nada disso, Eu estava vindo para cá porque eu trabalhava aqui perto, e eu não conseguia chegar na Igreja do Parque Brasil. Eu saía do trabalho e não conseguia. Então eu comecei a frequentar aqui o Casa Branca. E acabamos ficando aqui 23 anos. 23 anos aqui no Casa Branca. Mas durante esse tempo, eu também fiquei na Igreja do Parque Brasil, um tempo. Fiquei na Igreja do Socorro também um bom tempo. Acho que eu fiquei quase uns 2 ou 3 anos na Igreja do Socorro. Tive uma passagem muito pequena pelo Reis, só de alguns meses, e fui para o Jacira. No Jacira eu já estou lá quase 4 anos, mas também o meu tempo também já está se findando lá. Mas esse privilégio de poder passar pelas igrejas e dar o apoio, isso é muito gostoso. E aqui está o pastor Daniel e a pastora Michele, que não tem tanto tempo assim de ministério, mas também já tem, porque eu lembro quando o pastor Daniel chegou na Elim, ele tinha mais cabelo. Ele tinha mais cabelo. Mas que também já chegou um tempo importante numa igreja, depois já foi para outra, depois já foi para outra. E essa comunhão que nós temos no ministério, e essa, vamos dizer assim, essa liberdade de poder trabalhar os pastores em igrejas diferentes também é muito interessante. E o pastor Daniel, ele começou junto com o pastor Adeilton na Igreja do Bandeirantes, não é isso? Bom, boa noite a todos. Falar do Ministério Elim, pastor, para mim é algo maravilhoso, porque eu tenho aprendido muito aqui, junto com o pastor Silvio, junto com a liderança. Eu conheci o Ministério Elim através do pastor Adeilton. Na época eu estava procurando um ministério para congregar, rodei. E a minha esposa, ela falou assim, olha, eu só vou congregar com você a hora que você achar um lugar e você vê que lá o lugar é o lugar certo. Eu falei, tá bom. E eu recebi o convite do pastor Adeilton, da pastora Cida, que era minha tia, para conhecer a Igreja do Bandeirantes. Só que eu morava no Grajaú, da Igreja do Bandeirantes aqui no Piraporinha. Na minha cabeça já viu, nossa, mas vai ficar muito longe, muito
complicado para a gente estar congregando junto. E o pastor Adeilton insistiu, a gente, né, antes de congregar no Ministério Elim, nós já tínhamos trabalhado junto em outro ministério, já tínhamos uma comunhão. Ele falou, não, vem comigo, porque eu creio que vai ser bênção. Congreguei durante 3 anos no Ministério, no Bandeirantes, junto com o pastor Adeilton e a pastora Cida. Foi um tempo muito bom, né? Muito bom mesmo. Cresci muito espiritualmente. Hoje o que eu tenho, assim, questão de bagagem espiritual aqui no Ministério Elim era coisa que eu não tinha antigamente, né? Uma cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha antigamente. Hoje eu penso de uma forma diferente. As minhas atitudes são atitudes diferentes que eu não tinha antes de conhecer o Ministério Elim. E recebi o convite do pastor Adeilton. Congregamos durante 3 anos ali no Jardim Bandeirantes. E o pastor Adeilton sempre falava, olha, nós temos um projeto lá no Mirna, né? Eu sonho em abrir uma igreja lá no Mirna e você vai estar lá na frente dessa igreja, né? E a minha esposa, a Michele, falou, não, dirigir igreja, Deus me livre, jamais. Jamais que a gente vai assumir uma responsabilidade dessa, porque a gente sabe que a carga é difícil, né? É pesada. E o pastor Adeilton, não, a gente tem um projeto, tem um sonho. Conversamos com o pastor Silva abraçou a ideia. A Cida também, na época, não concordava. Não, o Daniel não vai sair aqui do Bandeirantes, não. Se o Daniel sair, eu saio junto. Eu lembro. Se o Daniel sair, eu saio junto. E, né, veio a Cida partiu para o Senhor. Foi um tempo também muito difícil. Né? Eu lembro que nós estávamos ensaiando para o aniversário. E depois tivemos que realizar o aniversário, né? Mas foi um momento difícil, mas Deus deu graça, deu força e a gente conseguiu concluir. E fomos para o Mirna. O Mirna também foi algo maravilhoso, marcante, que marcou realmente a minha vida, porque começamos do zero, né? Cheguei lá com a minha família, com a minha esposa, os meus 2 irmãos e a minha irmã, e o Adeilton dando um suporte com o pessoal aqui do Bandeirantes. Começamos do zero, a igreja cresceu de uma forma tão grande, né? A gente estava num salão onde cabia 30 pessoas, daqui a pouco a gente teve que mudar, aí foi onde eu fui lá conversar com o pastor Mauro também, o pastor Mauro veio comigo também, abraçou a causa, e durante 5 meses, foi 5 meses, nós ficamos num salão que cabia 30 pessoas, depois a gente foi para um salão que cabia 60, né? E foi algo impactante, né? Os batismos, o pastor lembra, trazia muitas pessoas para batizar, foi algo que realmente marcou a minha vida esse momento no Mirna. Depois passamos para o Planalto e hoje estamos aí no Bandeirantes já há 2 anos. Então, de ministério, eu tenho aí 10 anos, né? Chegamos aí em 2011 e temos 10 anos de ministério. Eu só tenho que agradecer, né, por fazer parte dessa família, né, e por ter o pastor Silvio como nosso pastor. Porque quem nasceu aqui na Elim não teve a experiência de ter outros pastores, que nem eu, o pastor Mauro, o pastor Adeilton teve, né? Então, agora, conhecendo o pastor Silvio, né, e tendo essa comunhão que a gente tem com ele, de estar pronto para atender na hora que a gente precisa, isso é muito maravilhoso e gratificante. Isso, à disposição de vocês. E aí a pastora Michele também, né, que hoje tem se desenvolvido. Estou muito feliz de assistir a live de vocês de quarta-feira, de jovens, né? De jovens, e fiquei muito feliz com a quantidade de jovens ali, né? E a gente vê que mesmo em meio da pandemia, Deus tem trabalhado, né? Deus tem agido através da vida de vocês, né? Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Realmente o Ministério Elim é um ministério que eu falo que é família, né? Onde a gente vê que realmente somos acolhidos. E estamos aí 10 anos, né, no ministério e vemos o amor, o acolhimento que é muito grande. E assim, eu tenho muitas coisas que me marcou no ministério, né? Entre elas foi quando o Daniel sofreu um acidente e foi naquele momento que eu vi a comunhão muito grande, né, do ministério, assim, independente, né, de qualquer situação,
pessoas ajudaram naquele momento. Então, assim, foi uma comunhão muito grande. Então, assim, eu vejo o Ministério Elim como uma família mesmo, onde nos acolhe, né, onde temos pastores que realmente é amigo, que está do nosso lado, independente do que nós viemos passar. E o Ministério Elim, eu vejo assim que a oportunidade que nós temos, né, que nós tivemos um crescimento muito grande espiritual, né, onde nós começamos, como o Daniel falou, no Bandeirantes, ficamos ali 3 anos, fomos para o Mirna e depois para o Planalto, mas assim, tivemos um crescimento espiritual muito grande. E assim, eu acho interessante, eu até sempre comento no Bandeirantes, que assim, nós começamos, né, no Bandeirantes, fomos para o Mirna, aprendemos muito, né, e voltamos para o Bandeirantes novamente. Então, assim, para mim isso é muito gratificante, né, porque começamos lá e hoje estamos pastoreando a Igreja dos Bandeirantes. Então, assim, é um privilégio enorme e cada dia aprendemos muito, né. Eu falo de mim porque quando eu vim para o Bandeirantes, há uns anos atrás, eu era muito tímida, né? A pastora Cida até brigava, você precisa se despertar, você precisa fazer, né? O pastor Adeilton também. E assim, sempre com amor, com paciência, né? E eu falo, não, eu vou ficar com as crianças, para mim tá bom demais. E aí, quando nós temos um chamado, não adianta a gente correr, né? Porque quando Deus ele chama, ele nos capacita. Então, ali eu ficava vendo, achava lindas as pastoras, ministrando, pastora Néia, só que eu falava, bom, isso não é para mim, porque eu amo ficar por trás. Né? Então, assim, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai vendo o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E, assim, é muito gratificante. E hoje, assim, é claro que a gente não pode dizer que é 100%, mas aprendemos muito, né, através do ministério, das oportunidades que nós temos. E eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar, que foi na Igreja do Socorro, que foi a primeira vez que eu preguei, depois de muitos anos, né, quando a gente congregava em outra igreja. E aí eu preguei na Igreja do Socorro, eu falei, meu Deus do céu, eu nem olhava para trás. Eu falava, bom, eu vou olhar só para frente, porque eu não vou ficar tão nervosa, né? E aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser. A gente não pode correr do que o Senhor nos chama, né? E aí eu ministrei ali, e através daquilo o Senhor me despertou, né? Então, assim, a gente teve todo o apoio sempre dos nossos pastores, da liderança no geral. Então, assim, nós tivemos um crescimento muito grande no ministério, aprendendo dia após dia. E hoje, né, nós estamos de volta no Bandeirantes e seguindo com aquilo que o Senhor nos chamou. Amém, glória a Deus. E que legal, né? Porque aí, desse lado aqui, nós temos o pastor Mauro, né, e a pastora Lena, que começaram, vamos dizer assim, na igreja lá do Mirna, né? E hoje são pastores da igreja do Planalto, né? E isso é muito gratificante, até porque o trabalho no Mirna, ele não é que ele parou, né? Mas nós demos uma pausa, naquele bairro, até porque compramos uma propriedade e temos um projeto nos próximos anos, né, de recomeçar a igreja lá, né? E isso é fruto, né, do trabalho que iniciou ali no Mirna, né, como o casal aqui também é fruto, né? E nós temos aí o prazer de estar com eles, né? O pastor Mauro, que faz um programa de rádio muito, muito bom, né? E que tem desenvolvido aí seu ministério. Fala um pouquinho para nós, pastor Mauro. Amém, a paz, boa noite a todos. Como o pastor Daniel falou, eu estou aí no Ministério Elim, né, desde 2014. Conheci através do pastor Daniel, e até algo interessante, né, que eu estava um pouco fraco, né, na fé onde eu estava, né. Daí a minha filha ela já estava namorando já o Ministério Elim, né, já ia para o Bandeirantes, dava umas fugidinhas lá para o Bandeirantes. Daí ela vinha e me contava, né, como é que era lá, né. Falei, pai, vamos lá, pai, porque lá é legal. Lá é do jeito que o senhor gosta mesmo, é aquela doideira que o senhor gosta. Então, tá bom, filho, eu vou pede pro Daniel vir aqui conversar comigo. O Daniel foi lá, conversou comigo, né? Ó, Mauro, eu tô para abrir aí uma obra aí aqui no Mirna. Vamos tentar, né? Daí, às quartas-feiras eu ia lá. E era interessante, pastor, que era um salãozinho pequeno, mas era uma explosão de poder, né, Daniel? Era muita gente ali lotava, porque as igrejas ao redor não tinha cultos, né, às quartas-feiras. Daí o pessoal ia para lá, né? Por quê? Porque
É assim, não sei porque que o povo da região, eles pensam assim, né? Eles achavam assim que eu e o Daniel, né, era tipo pessoas assim, né? Todo mundo queria a gente na igreja deles. Daniel era considerado o Neymar lá do lugar. O Neymar. Todo mundo queria ele, né? Todo mundo queria ele. E onde eu ia também era a mesma coisa. Vem pra cá, rapaz, aqui é bom, não sei o quê. Mas assim, a gente não se familiarizava. Mas no Ministério ali, não. A gente foi muito bem recebido, né? Graças a Deus, que nem o Daniel falou. As oportunidades que tem nos dado, eu sempre falo isso em todo lugar, eu vejo aí o desenvolvimento que os meus filhos teve, né, durante todo esse tempo aí do Ministério Elim, né, o meu filho hoje aí, graças a Deus aí, ele é um exímio aí, né, instrumentista, minha filha também, graças a Deus, ela canta demais, né, tudo promessa de Deus, né, para nossas vidas, né, mas como o senhor falou, o cordão umbilical foi cortado, né, o Daniel foi para o Bandeirantes e eu fiquei lá no Planalto, mas estamos ali exercendo um trabalho abençoado também com a comunidade ali. Temos crescido, né, bastante, graças a Deus. A responsabilidade é grande, mas o Senhor sempre tem nos dado um grande apoio, graças a Deus, né? E algo que marcou muito para mim no Ministério Elim, né? Foi em 2017, né? Que eu sempre digo, como eu sou um dos mais novos, 2017, que foi a consagração, naquela convenção da consagração de pastores, né? Onde foi a chamada, eu chamo assim, a mega consagração de pastores, aonde fomos consagrados ali para a glória de Deus. Amém. Foi realmente maravilhoso, né? Aquela consagração, porque a maioria dos pastores que cresceram no ministério, naquele ano nós tivemos a oportunidade de honrá-los, né? Porque eu vejo que o ministério justamente é isso, ele precisa honrar, o chamado de cada um, e realmente ministrar sobre a vida deles e colocar eles no campo, para se desenvolverem, para realmente ganhar almas, né? Então é maravilhoso, né? A pastora Lena também, que também tem desenvolvido, tem crescido, graças a Deus, né? Fala um pouquinho. Amém. Boa noite a todos, a paz. E realmente é verdade, né? Nós temos aprendido, né, no decorrer dos anos, temos procurado buscar, né, mais conhecimento, crescer no conhecimento, para que Deus possa estar nos usando nesse lugar, né, nesta obra. E o interessante é que eu estava vendo aqui os outros pastores contando a trajetória, né, da sua vida, conhecendo as suas digníssimas esposas. E aí eu pensei comigo ali, né? Eu não conheci o pastor Mauro na Elim. E antes da gente vir para Elim, nós éramos de outro ministério. E quando ele começou a visitar a igreja, ele foi sozinho, porque eu fiquei meio indecisa. E depois, quando eu vi que ele falou, eu vou ficar, você faz o que você achar melhor, se você quiser orar, pedir direcionamento de Deus, eu sei que eu vou ficar. E aí minha filha já apoiou ele, então eu já perdi o marido e a filha, né? E aí ficou eu e meu filho caçula, na época ainda criança, né, adolescente, meio com medo, né, de acompanhar, e os dois já com os dois pés na Elim, né? Mas graças a Deus eu creio que era Deus o negócio, né? Porque para a honra e a glória do Senhor, o Senhor já sabia do desejo do nosso coração de fazer mais para o nosso Deus. E o que nós precisávamos naquela época era de oportunidade. E essa oportunidade, essa chance, nós tivemos aqui no Ministério Elim, através da vida do pastor Daniel, pastora Michele, que já era minha amiga, havia congregado algum tempo comigo no outro ministério. No outro ministério, eu era líder de mulheres, ela fazia parte do grupo do grupo de mulheres. E aí, quando eu vim para Elim, pastor, ela se tornou a minha pastora. Antes eu era líder dela, como mulheres. E aí eu vim, né, vamos dizer assim, que eu desci um degrau. Eu deixei de ser líder de mulher para ser membra, né, da pastora Michele. E eu aprendi muito, né, nesse ministério com todas as pessoas que eu convivo, né, até hoje. Aprendi muito com a pastora Michele. Quase morri,
quando o cordão foi cortado, mas eu creio que Deus estava também no negócio, que eu falei, a gente não vai dar conta do Planalto sozinho, sem o pastor Daniel e a pastora Michele, que são muito queridos lá até hoje, né? Se quiser a obra do Planalto também, pode ir. E nós não vamos sair, mas nós vamos trabalhar junto novamente, né? Se for plano do Senhor. Amém. Mas foi a oportunidade também, né? Que o Senhor colocou na nossa vida. E uma das coisas também que eu me apaixonei com esse ministério no início foi que quando a gente começou a caminhada no ministério, o pastor Daniel e a pastora Michele começou a apresentar as igrejas para nós, né? Para mim e para o meu esposo. Então ele levou a gente no Parque Brasil, levou a gente no Bandeirantes. A gente visitou acho que umas 5 igrejas, né? Porque a gente estava conhecendo o ministério. Aí o pastor Daniel já apresentou para a gente aquela cartilha lá, né? A apostila, que tem as coisas do ministério, né? Então, foi bênção porque a gente foi muito bem recebido. E eu me lembro que uma da primeira igreja que a gente visitou, quando a gente começou a frequentar o Mirna, foi o Parque Brasil. E aí, quando eu cheguei lá, uma irmã muito simpática, muito sorridente, já veio, me recebeu, seja bem-vinda, queridas. Eu falei, nossa, eu gostei dessa irmã. E até então eu conheci a pastora Michele, que era minha amiga, né? E ali mais tarde foi uma bênção o culto, né? Deus falou tremendamente. E mais tarde, quando terminou o culto, eu fiquei sabendo que aquela moça simpática era a pastora Neia. E eu falei, eu vou ficar aqui, que o pessoal daqui é legal, é bacana. E aí a gente foi recebido também com o hino do visitante, que todas as pessoas, pelo menos que a gente recebe lá no Planalto, eles ficam impactados, né, com a maneira que a gente louva para os visitantes, né? Eles falam que a recepção é muito boa, né? Amém. Eles ficam maravilhados com a recepção. E foi essa recepção também que me ganhou para o ministério. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida do pastor Daniel, pastora Michele, que nos convenceu. Louvo a Deus pela vida do pastor Silvio, que, né, tem depositado a confiança a nós, para estarmos ali, né, pela misericórdia, no direcionamento como pastores, Amém. na Igreja do Planalto. E pela pastora Neia, né, gente? Amém. Sem comentário, que é benção pura, né? Louva a Deus pela nossa pastora, por ter feito ali, né, aquela representação. Eu creio ali, ela representou todas as mulheres do Elim Planalto e me ganhou, sim, para a glória de Deus. Amém. Isso é muito legal, é um ponto que a pastora Helena falou. A pastora Neia dirigiu a igreja do Parque Brasil durante alguns anos, sozinha, querido. Porque eu estava aqui no Casa Branca e ela ficou lá no Parque Brasil. E essa característica da pastora Neia de receber bem as pessoas, aquele sorriso, as brincadeiras, né? E um talento fora de série, que a pastora Neia, não é porque é minha esposa, mas um talento para administrar, para levantar líderes, para investir em líderes. Maravilhoso esse talento que ela tem. Deus abençoe. Daqui a pouco eu estou chegando aí, tá bom? E nós somos muito felizes. Deus abençoe pela participação de vocês.